Esses dias eu fiz um curso de busca e resgate em estrutura colapsada, pessoal da Rescue. Foi um curso bem interessante e vai ao encontro de uma palestra que eu tinha dado no congresso de emergência, e eu queria conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que é interessante. Tá, mas por que eu fui fazer um curso de quebrar tijolo, né, de quebrar concreto? Não é isso. A gente está falando de situações especiais que precisam de um atendimento especializado. Então vamos ver uma situação. Você chega lá, turista, está passeando, quando você sai do avião você encontra uma cidade devastada. Você, profissional da área da saúde, pensa, é minha oportunidade de ajudar. Situação de desastre, vão precisar de profissionais da saúde. Mas aí eu digo, muito ajuda quem não atrapalha. Essas situações fora do comum, elas dependem de um tipo de conhecimento especializado para que você não se bote em risco e não bote em risco as outras equipes que estão trabalhando e tentando atender os pacientes. Então é importante que a gente faça algum tipo de treinamento e saiba como se comportar nesses ambientes. Seja um ambiente de estrutura colapsada, de desastre, um ambiente tático, para que não nos botemos em risco e não botemos o resto da equipe em risco. Nesse ambiente de estrutura colapsada, a gente tem algumas normativas, né? O curso geralmente é conhecido como BREC, que é Busca e Resgate em Estrutura Colapsada. Nós temos uma agência, que é uma norteadora, que é a INSARAG. Eles são das Nações Unidas e eles trazem protocolos ou, né, guias de como atender esse tipo de paciente. E é baseado nisso que eu vou falar como atender o paciente nessa situação. Lembra que esse paciente, numa situação de estrutura colapsada, ele é um paciente traumatizado. Então nossa prioridade não muda. Continua sendo o nosso ABC ou XABCD do trauma. É um paciente traumatizado. Aí, vamos lá. O paciente tem exsanguinação? Se a gente consegue ver e acessar esse paciente, a gente pode tratar essa exsanguinação como qualquer outra. Posso botar um torniquete? Posso. Posso fazer um curativo compressivo? Posso. Cuidado com o torniquete. Esses muitas vezes são pacientes que não vão ficar pouco tempo ali na estrutura, até serem resgatados. Então, tanto é que essa é uma recomendação para não fazer de maneira profilática o torniquete. Porque talvez tenha um pouco de circulação, talvez você botando um torniquete você esteja piorando essa área de isquemia de um paciente que talvez vá demorar 12, 24 horas para ser resgatado. Talvez eu tenha que tirar alguma estrutura, talvez esse resgate seja um resgate mais complexo. Então isso pode demandar tempo e eu posso, né, piorar a situação. Outra coisa que pode acontecer é, eventualmente, eu não tenho acesso ao paciente. Eu vejo que ele está sangrando em algum lugar e pela conformação da estrutura, eu não consigo acessar com maneira segura para aplicar um torniquete. Depois a gente parte para a via aérea. Beleza, via aérea, o paciente não consegue manter a perviedade ou eu acho que vai piorar e a gente geralmente pensa em manutenção da via aérea, né, como suporte avançado, em intubação. E a intubação, a gente sempre discute sequência rápida de intubação. Aí eu tenho alguns problemas. Primeiro, um acesso. Eu consigo ter um acesso venoso ao paciente, né? Consigo pegar uma veia? Às vezes não. Outra coisa, eu consigo acessar o meu paciente para conseguir realmente posicionar o meu laringo, posicionar o meu tubo? Será que eu tenho espaço para fazer isso, para fazer o procedimento? Eu vou utilizar drogas. Sequência rápida, né? Eu tenho um indutor e um bloqueador. Ah, beleza, vou evitar succinil por causa do potássio e tal, se possível, né? Então, mas eu tenho como como utilizar essas drogas. Esse paciente eu vou bloquear, será que vai dar certo? Eu consigo ventilar esse meu paciente de maneira adequada? Eu tenho estoque de drogas? Isso é uma coisa importante, né? Oxigênio. Eu posso utilizar oxigênio? A minha equipe de resgate. Eu estou fornecendo oxigênio, pensando aí na pré-oxigenação, eu estou botando, né,
60 litros por minuto numa máscara não reinalante? Eu estou enriquecendo o meu ambiente, um ambiente fechado? Será que eu não tenho risco de faísca? Será que a minha equipe não vai usar uma moto abrasiva ou alguma outra coisa que vai fazer aumentar o risco disso ter uma combustão e uma explosão? Será que eu posso deixar esse meu paciente com oxigênio? E outra coisa, quanto oxigênio eu tenho? Entubei meu paciente, beleza, botei lá no ventilador. E aí? Quantos litros por minuto eu estou dando de oxigênio para esse meu paciente? Quantos cilindros eu tenho? Aí vai variar muito, né? Eu tenho uma situação que caiu um prédio e eu tenho várias viaturas, eu tenho os hospitais, tudo íntegro, posso trazer mais oxigênio? Ou eu tenho uma situação que foi um terremoto, uma calamidade, que toda a minha estrutura tá com problema, que eu não tenho estoque de oxigênio, não sei quanto oxigênio ou quando eu vou ter. Então a gente tem que pesar isso. Às vezes o procedimento vai estar indicado, né, tem indicação formal, mas na situação eu não vou poder fazer. E outra coisa é essa analgesia. Bom, um paciente que, a partir do momento que eu abordei a via aérea, ele vai ter que ficar sedado, né, com sedanalgesia ali. Eu tenho droga suficiente para uma extração de 12, 24, 48 horas, não sei quanto tempo esse meu paciente vai passar lá. E eu tenho bomba, eu tenho bateria, meu ventilador, ele depende de bateria, né? A maioria dos ventiladores não cicla se ele não tiver energia. Eu tenho um gerador, eu vou trazer uma extensão? Será? Minhas bombas de infusão, será que elas vão durar? Será que eu vou ter que trazer extensão? Então a gente tem que questionar, não é só porque eu acho que esse paciente tem uma indicação de abordar a via aérea que eu posso abordar essa via aérea. Por isso é importante a gente fazer esse tipo de curso, até para entender o que está acontecendo à nossa volta, como que vai ser o processo de resgate e poder conversar com o resto da equipe e tomar essa decisão em conjunto. O que nos preocupa, síndrome de esmagamento, né? Quando eu penso na síndrome de esmagamento, eu vou ter basicamente dois picos aí que vão me preocupar. O primeiro que vai ser a destruição de músculo que vai liberar potássio e pode fazer arritmia. E a segunda, a rabdomiólise ali, mioglobina circulando, vai ter uma insuficiência renal. Isso a gente geralmente pensa num segundo momento. O que eu tenho que perguntar agora? Quanto tempo e quanto músculo? Pouco tempo e muito músculo é semelhante a pouco músculo e muito tempo. Pensa aquele vozinho que está acamado ou que foi encontrado no chão depois de um AVC 3 dias depois. É um paciente que tem um grande risco de rabdomiólise. Ou alguém que teve uma lesão, um esmagamento de uma área muito grande, por mais que tenha ficado pouco tempo, ele tem grande chance de ter uma rabdomiólise importante também. Obviamente, muito músculo e muito tempo é pior ainda, né? Então, eu quero fazer essas duas perguntas, quanto tempo e quanto músculo. Aí a gente vai para a circulação. Se o paciente apresenta sinais de choque, eu vou precisar de... Como é que eu vou atender esse paciente? Esse é razoavelmente fácil. É volume, volume, volume. Tá? Então, a gente vai fazer uma hidratação vigorosa para esses pacientes. Tem recomendações de 1 a 2 litros na primeira hora, assim que você acessou. E tentar manter o controle de diurese. É difícil, né? Pô, eu tô com um paciente que está preso numa estrutura colapsada, eu não vou conseguir passar uma sonda. Se for possível, se ele estiver conversando contigo, tentar monitorar a diurese, é uma opção, mas é difícil. Então a gente vai tentar manter o volume correndo nesse paciente para tentar proteger o rim e também tentar, né, manter essa circulação do paciente, até por perda de terceiro espaço, tudo isso. É um paciente que tem grande risco de fazer uma hipotensão, principalmente na hora que ele for retirado dos escombros. Mas quando a gente está pensando em volume, a gente tem um grande problema, né? Como é que corre o nosso sorinho? É gravidade. Quanto mais alto, melhor. Agora eu tenho um paciente que está preso em escombros, talvez esteja num túnel ou em algum lugar que eu não tenho como deixar esse sorinho pingando. Aí eu vou precisar do quê? De bomba. Eu tenho bateria? Eu tenho bomba? Eu consigo usar isso? É mais uma decisão que a gente vai ter que tomar. Mas possivelmente são pacientes que vão precisar ficar em infusão, porque talvez eu não tenha como deixar esse sorinho correndo só pela gravidade. E a gente tem uma recomendação formal aí do bicarbonato nesses pacientes. Por mais que a evidência não seja muito boa, antes, alguns minutos, né, entre 15 minutos, meia hora, antes de levantar os escombros, tem a recomendação de a gente fazer bica para esses pacientes. Por isso também é importante a gente entender a equipe e poder conversar.
me avisa quando tiver quase tudo pronto para levantar os escombros. Porque esses pacientes têm uma grande chance de fazer uma síndrome de reperfusão e fazer fibrilação, né? E são pacientes que vai ser difícil de reanimar, principalmente se você está nesse ambiente confinado. Tá, então, e o torniquete, e como é que a gente vai retirar esse paciente? A evidência não é muito boa, tá? Tem alguns relatos de caso de pacientes que assim que foram levantados os escombros fizeram essa síndrome de reperfusão e fizeram fibrilação e morreram na frente do socorrista. Depois de um resgate de horas, a hora que ele saiu, ele morreu. E tem relato de caso de um paciente que eles aplicaram um torniquete de maneira profilática, né? Ó, equipe, me avisa quando tiver para tirar o concreto de cima dele. A gente vai tirar. Bota o torniquete, levanta e leva para a ambulância. Quando foram tirar o torniquete na ambulância, o paciente fez fibrilação, eles botaram de novo o torniquete, conseguiram reverter e no hospital tiraram um, depois o outro. Evidência anetódica, né? Recomendação, não tem. A recomendação é não usar torniquete de maneira profilática. Eu, Guilherme, o que eu acho? Vozes da minha cabeça, tá? Acho que depende muito daquela primeira pergunta que a gente fez lá de quanto tempo e quanto músculo. É um paciente que teve uma extricação prolongada, ficou muito tempo com as pernas esmagadas ou com o braço esmagado. Eu estou num ambiente que vai demorar até tirar ele na ambulância. Então, talvez valha a pena eu botar o torniquete e evitar essa síndrome de reperfusão até eu chegar num ambiente mais controlado, que eu possa monitorar esse meu paciente, que eu tenha as drogas na mão, que eu possa reanimar esse paciente se ele parar. Então, talvez, tá? Não, acho que sim, existem alguns relatos de casos que falam a favor, mas a recomendação formal até agora é que não utilize esse torniquete de maneira profilática. Especialmente se estiver pensando em sangramento, né? Daí, a hora que você vê sangramento, você usa. Mas pensando na síndrome de reperfusão, eu acho que vale a pena considerar. Mas, novamente, vozes da minha cabeça. O que eu quero dizer que é, né, para a gente concluir essa parte de espaço, né, de estruturas colapsadas? Não tem respostas, tem muito mais dúvidas. É muito mais perguntar o que eu posso fazer do que o que eu devo fazer. Não é só porque eu devo intubar um paciente que eu posso. Eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor, quanto tempo, quais são os recursos que eu tenho, quais são os riscos que eu tenho ao fazer um procedimento nesse meu paciente que está preso nessa estrutura. Então, por isso que eu acho que é fundamental, independente do todo mundo que trabalha no pré-hospitalar, entender como que funcionam essas situações especiais. Seja um ambiente tático, esse ambiente de resgate, e é fundamental que eu, como equipe de saúde, entenda o que a equipe de resgate vai fazer e que a equipe de resgate entenda o que eu, saúde, posso e vou fazer, para que a gente possa tomar essa decisão em conjunto para oferecer o melhor atendimento para o paciente.